Voltamos aqui com a série de Geometria Analítica, as resoluções do livro do Alfredo Steinbrück, questão 49 do capítulo 3, em que a gente está trabalhando produtos de vetores, né? E basicamente a gente vai continuar usando o mesmo raciocínio de alguns exercícios anteriores que eu já resolvi aqui, sempre que possível. Essa é uma questão que tem duas formas de resolver. Eu resolvi pelaquela que eu achei mais conveniente e que eu acho mais tranquila de resolver. Eu prefiro resolver um sistema linear. Mas, se vocês acharem que faz sentido resolver pelo outro método e mostrar que tem que dar as mesmas respostas, deixa aqui nos comentários para eu saber se faz sentido fazer uma gravação da segunda parte desse exercício com outro método de resolução. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores V1 com coordenadas 1, 1 e 0 e V2 com coordenadas 2, menos 1 e 3. E nessas mesmas condições, ou seja, o vetor tem que ser simultaneamente ortogonal a V1 e V2, determinar um vetor que tenha módulo 5. Então, eu tenho que encontrar, possivelmente, dois vetores, né? Um que tenha módulo 1, que é simultaneamente ortogonal aos dois vetores fornecidos, e um outro vetor que tenha módulo 5 e que também atenda essas condições de ortogonalidade. A gente começa pela parte mais fundamental, que é o que caracteriza o vetor ser unitário, né? Aqui para o primeiro caso, né? Bom, eu tenho um vetor genérico que eu chamei de U, ele vai ter coordenadas x, y, z, e o módulo de U, aqui, na verdade, o módulo, né, a gente sabe que o módulo, na verdade, é a raiz quadrada desses três termos do vetor elevados ao quadrado, né? E isso tem que dar o módulo que eu quero, 1 ao quadrado. Como 1 ao quadrado também é 1, nesse caso, eu preciso apenas que esses três termos ao quadrado, a soma deles ao quadrado, né? Então x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado vale a 1, porque tirar a raiz desse número também vai dar 1, certo? E aí eu chamei isso daqui de condição 1, que eu vou usar depois para resolver o resto da questão. Depois disso, ou seja, eu já estabeleci por quê? Esse vetor genérico tem três coordenadas. Eu vou precisar de pelo menos três equações para poder resolver x, y e z. Exceto se eu puder, mas é muito difícil nesse caso, arbitrar das coordenadas e encontrar as outras. Não é bem assim que funciona normalmente. Esse é um tipo de exercício que eu tenho que resolver primeiro postulando todas as três condições e depois tentar encontrar as soluções individuais de cada uma das coordenadas. Perfeito? Eu vou passar então agora para a segunda condição, que seria a ortogonalidade com o vetor V1. Eu expliquei isso no exercício anterior, eu vou deixar aqui indicado no card. Eu posso considerar que um vetor é ortogonal ao outro quando o produto em escalar entre eles dá zero. Isso eu expliquei porque a gente tem o cosseno do ângulo entre os dois. Se o ângulo entre os dois é 90, o cosseno é zero, o produto escalar também é zero. Fazendo o produto escalar do U dessa forma como eu expressei com o V1, eu tenho x vezes 1 mais y vezes 1 mais 0 vezes z, ou seja, mais nada para z. Então fica com x mais y, eu igualo a zero para que os vetores sejam ortogonais, o que faz com que o y valha menos x. Então não importa a coordenada x, o y vai valer menos essa coordenada. E isso eu chamei de condição 2. Agora eu já tenho uma condição para x, eu já tenho uma equação que envolve x, y e z, tudo bem, envolve eles ao quadrado, não é um sistema linear de equações, mas agora eu tenho uma segunda equação, eu só preciso de mais uma terceira para poder resolver algebricamente para x, y e z. Até porque agora eu só preciso resolver para x e z, porque eu sei que y é menos x. Assim que eu tenho x, eu tenho y automaticamente. Eu vou aplicar então a segunda condição de ortogonalidade, que é com o vetor v2. Basicamente também, produto escalar de u com v2, que vai ser 2 vezes x, menos 1 vezes y, mais 3 vezes z. Isso tem que ser igual a zero, de novo, para que eu atenda a ortogonalidade entre esses dois vetores. Aqui agora eu vou usar a condição 2. Eu sei que y é menos x. Então onde tem y, eu vou colocar menos x. Então eu fico com 2x, menos o menos x, ou seja, mais x, o que dá 3x, mais 3 é igual a zero. Aqui eu tenho o 3, fator comum, eu posso colocar em evidência. Eu chego então em 3 vezes x mais z. Para isso daqui dar zero no produto, o 3 não pode ser zero, ele vale 3. Então o segundo termo à direita aqui do produto, se valer zero, 3 vezes zero é zero. Então se x mais z for zero, eu tenho essa condição sendo atendida. X mais z ser igual a zero quer dizer que o z vale menos x. Só que o y também vale menos x, então
a coordenada z e y, as coordenadas z e y são iguais. Eu encontro x, é só inverter, fazer menos 1 vezes o valor de x, eu tenho y e o z ao mesmo tempo. Com essas duas condições aqui, a 2 e a 3, eu posso voltar lá na condição 1 e resolver para x, ou para y, ou para z, e depois usando 2 e 3 eu encontro as outras coordenadas. E é isso que a gente fez pro caso aqui. Eu resolvo esse problema com módulo unitário usando 1, 2 e 3. Ou seja, eu tinha x ao quadrado. Percebam que o y é igual ao z, né? Então, y ao quadrado mais z ao quadrado é a mesma coisa ao quadrado mais a mesma coisa ao quadrado. Então, eu posso ter duas vezes essa coisa ao quadrado. Então, eu fiz x ao quadrado mais duas vezes o y ou o z, eles são iguais. Só que eu já substituí por menos x, porque é essa igualdade que a gente encontrou. Então, duas vezes o menos x ao quadrado, tem que levar ao quadrado antes, tem que ser igual a 1. Menos x ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado, 1. X ao quadrado, x ao quadrado. O 2 está aqui fora, não está ao quadrado, então fica 2x ao quadrado. Mais o x ao quadrado já tinha, por conta do x ao quadrado, da coordenada x ao quadrado para o cálculo do módulo, eu fico com x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 3x ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1 para eu atender o módulo unitário. Passo 3 dividindo, x ao quadrado tem que ser 1/3. Isso me dá duas soluções, né? Eu tenho, na verdade, então, dois vetores que podem entender isso. E faz sentido. Por quê? Deixa eu ver se eu tenho caneta suficiente. Eu tenho V1 e V2 aqui. O vetor que aponta para essa direção, ou seja, para você, ele é ortogonal a V1 e V2. O vetor que aponta para mim, que é o oposto do vetor que eu acabei de indicar com o dedo, ele também é ortogonal a V1 e V2. Então, nessa direção, eu sempre vou ter duas soluções. Uma que aponta para cima, outra que aponta para baixo, ou para esquerda, para direita. Então, faz sentido que eu tenha dois vetores de módulo unitário que sejam simultaneamente ortogonal a V1 e V2. O vetor que aponta numa direção, que é perpendicular ao plano que V1 e V2 formam, isso daí a gente vai ver em algum exercício nos capítulos lá na frente, quando entrar em planos, mas eu tenho que aponta numa direção e que aponta na direção contrária. Desculpa, no sentido, eles têm a mesma direção, perpendicular ao V1 e V2, mas ele pode apontar para cima, ou para baixo, ou para direita, ou para esquerda, depende de qual é o referencial, mas eu sempre vou ter duas soluções, faz sentido isso. Tirando a raiz, eu tenho 1 sobre raiz de 3, ou menos 1 sobre raiz de 3. Se o x valer 1 sobre raiz de 3, o y e o z são iguais e valem menos x, ou seja, menos 1 sobre raiz de 3. Se o x for menos 1 sobre raiz de 3, o y, que também vale igual ao z, porque é a igualdade entre eles, vale o oposto do x, e nesse caso vai valer 1 sobre raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui ficou bem fora da raiz, né? Então eu vou arrumar aqui para vocês. Então eu tenho essa solução para esse problema. Com o módulo 1, eu tenho dois vetores. 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. E se o módulo for 5? Se o módulo for 5, o problema fica um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro, as condições 2 e 3 se mantêm iguais, porque eu preciso de novo de um vetor que seja simultaneamente ortogonal, o que implica que o produto escalar com V1 e com V2 seja zero. Produto escalar com V1 e V2 igual a zero sempre vai cair na condição y igual a menos x e z igual a menos x também, que é z igual a y. Não tem como fugir disso. A única equação que vai mudar é a equação do módulo. Aqui lembra que eu tinha feito uma raiz que eu tirei porque o 1 ao quadrado também é 1. Aqui eu não posso fazer isso. Aqui eu preciso que esse termo aqui, se estiver fora da raiz, eu tenho que fazer o 5 ao quadrado, ou seja, 25. Porque aí se eu tirar a raiz do 3x ao quadrado, eu tiro a raiz do 25, eu encontro o módulo do u, e o módulo u vale 5. Então, para tirar a raiz da esquerda, que tem na forma do módulo, eu fiz 5 ao quadrado, 25 na direita para manter a igualdade. Só que sempre vai cair no caso, por conta das condições 2 e 3, de que eu tenho 3x ao quadrado na esquerda. Então, ao invés de fazer 3x ao quadrado igual a 1, eu tenho que fazer 3x ao quadrado igual a 25. O x ao quadrado agora vale 25 sobre 3. E, de novo, eu tenho duas soluções. O x é igual a raiz de 25, 5, dividido por raiz de 3. Não tem raiz exata, né? É um número racional. Então, 5 raiz de 3, o que faz y e z serem o oposto, menos 5 sobre raiz de 3. E x ser igual a menos 5 sobre raiz de 3, né? Menos a raiz do que ficou à direita. O que faz com que y e z valham
5 sobre a raiz de 3, nesse caso. Então aqui eu tenho dois vetores, 5 sobre a raiz de 3, menos 5 sobre a raiz de 3, menos 5 sobre a raiz de 3, e o outro vetor, menos 5 sobre a raiz de 3, 5 sobre a raiz de 3, 5 sobre a raiz de 3. É um vetor que aponta nesse sentido, e o outro que aponta nesse outro sentido, mas que são simultaneamente ortogonais a V1 e V2. Perfeito? Essa resolução aqui, ela dá as respostas de acordo com o gabarito do livro, que tem ali a resolução, né? A resposta. Então, a gente encerra o exercício 49. Se você achou que fez algum sentido na resolução, no seu conhecimento de geometria analítica, considere deixar o like para eu saber, particularmente, o YouTube entender também, e isso favoreceu o algoritmo. E se ficou alguma dúvida, algum passo nebuloso aqui que não ficou tão bem explicado, considere deixar também um comentário para que eu possa estar respondendo assim que eu tiver a disponibilidade. E a gente se encontra no próximo exercício.